Eu também, não é segredo para ninguém, eu já critiquei, já bati de frente, já deixei de falar com o João, graças a Deus eu entendi muita coisa, fizemos as pazes, mas isso tudo, Tiago, Denis e Felipe, é aprendizado, né? Ano passado a gente começou de maneira mais direcionada essas nossas lutas, não só pelo 14º, mas por outras pautas importantes, e o que ocorre é que o nosso primeiro ano de trabalho mais eficiente, digamos assim, foi o ano de trabalho do aprendizado. Então, 2021 foi o ano de colocar em prática o que a gente aprendeu em 2020. Tanto é, prova do que estou falando, que em 2021 a gente já teve grandes saltos de resultados, né, Felipe? Com as buscas que nós fomos fazer em Brasília. Então, esse aprendizado, esse plantio, já vem se colhendo muita coisa. O 14º, ele tem um lado negativo na titularidade dele, e aí vocês hão de concordar comigo, a coisa tomou uma proporção muito grande, isso é muito positivo. Isso se torna negativo quando isso engole todo o restante de pautas e de trabalhos que a gente já fez e já trouxe de benefício para o aposentado e para o pensionista, principalmente. Né? A gente já fez muita coisa e, infelizmente, dentro dessa memória curta do ser humano, que é natural em alguns aspectos, e do imediatismo em outros aspectos, quando agora eu falo mais especificamente do 14º, isso nos coloca numa posição de desvantagem muito grande, porque ora eu aprovo determinada situação ou conquisto determinado benefício para o aposentado e para o pensionista, Denis, e de repente aquilo ali, para a grande maioria, nada mais foi do que a minha obrigação de fazê-lo, ou seja, eu continuo devendo. E o que é que eu estou devendo agora de maior ênfase? 14º. Então dá-se a impressão de que nós nadamos durante 2 anos e não fizemos nada. Quem está dizendo isso não é Milton D'Antunes, tá? Quem está dizendo isso são os feedbacks que nós recebemos, não só daqueles que nos seguem, mas também daqueles que nos perseguem, né? Por N razões. Hoje eu fazia uma live mais cedo com o Giovanni, no canal dele, a gente pôde falar um pouco sobre essas questões, entre tantas outras. E a gente precisa aprender que dentro dessa plataforma, em alguns aspectos, chega um momento que não há certo nem há errado, há pontos de vista divergentes, né? Haja vista a grande quantidade, Felipe, de pessoas que agora, né, não só que seguem os nossos canais, mas que também têm canais, acabam se tornando haters do nosso trabalho, né? Agora, o próprio hater, ele se aproveita daquilo que ele nos acusa, né? Ele aproveita-se ele usa a própria arma para nos ferir e para se ferir. Então, assim, há uma grande controvérsia em quem tem e quem não tem razão. Eu acho que tudo depende muito do ponto de vista. Agora, tem um ponto aí que para mim é crucial, só para encerrar esse meu raciocínio. E isso eu também falava com o Giovanni hoje. Nós não temos hoje 14º salário garantido ainda por falta de união, primeiro das pessoas e segundo dos canais. E eu vou dar 2 exemplos. Primeiro das pessoas, quando elas preferem, na situação que se encontram, lastimável, deplorável, passando fome e necessidade, elas escolhem defender o governo. Primeiro ponto. E eu não estou falando especificamente da pessoa Jair Bolsonaro. Quando eu falo governo, eu incluo ele e toda a prole dele, tá? Então, quando as pessoas nos veem trabalhando, nos dedicando a aprovarmos várias pautas para elas, e elas se colocam numa posição de defesa dos seus algozes, daqueles que estão ferindo cada uma delas, eu acho que tem alguma coisa equivocada. Ou essa pessoa não entendeu qual é o nosso objetivo, ou ela está no lugar errado, das duas, uma. E o segundo tópico é na questão da desunião. Eu acho que canais deveriam estar unidos. Existe uma pseudo-união, que na verdade não passa de falácia, de que está todo mundo unido com o mesmo objetivo. Isso é mentira, né? A gente tem canais aí com 2 milhões, né, há muito mais tempo no mercado, e o que é que esses canais estão fazendo? Pegando carona naquilo que nós estamos fazendo. Não se dá um trabalho de fazer realmente uma união de forças
seja indo para Brasília, ou seja, inovando na sua forma de levar a informação e fazê-la acontecer. Então, existem esses dois fatores hoje que eles sim são os principais responsáveis pela falta de aprovação de um 14º salário. Porque eu provo isso quando eu encho a minha boca com vocês para dizer que somos 35 milhões. Quem são essas 35 milhões de pessoas? Onde elas estão? Onde se escondem? Porque eu não vejo sequer 1% dessa população de 35 milhões trabalhando, que seria equivalente a 350 mil pessoas, né? Coisa que tem aqui de seguidor em canais da gente. Então, se um único canal nosso tivesse 350 mil pessoas engajadas, trabalhando, pode ter certeza que aquela mobilização que nós fizemos em Brasília recentemente, não haveria lá apenas 70 idosos reivindicando um direito, que é o do 14º. Falando mais um pouco, o 14º hoje, ele não passa de uma grande simbologia de uma luta interminável. Eu digo interminável por quê? Porque nós não temos apenas algumas pautas, nós temos infinitas pautas para lutarmos pelo público que a gente defende, além de um outro público que a gente já começa a abrir o leque para que eles comecem a chegar. Até porque eu acredito que o jovem de hoje ele não é burro, e ele precisa entender que se ele pensa em viver e envelhecer, ele vai entender que nós estamos lutando pelo futuro dele também. Então, filhinhos de vovós e de papais, e de titios e vovôs, que acham que nós estamos trabalhando para velhos, deixem de ser idiotas nesse pensamento, que tudo que a gente está plantando hoje é para colher para a gente mesmo amanhã. Exatamente, Milton. É uma luta que hoje ela não é nossa. Hoje é pelos nossos pais, hoje ela é pelos nossos avós, mas que lá na frente é nossa. Então a gente não é besta, a gente está defendendo o nosso interesse no futuro também, é claro. Agora, Thiago, assim, só para resumir, o 14º, Dani, já vou te dar a palavra, que você falou pouco. O 14º, pelo que eu entendi de tudo que eu estou assistindo, a gente está fazendo alguns reacts agora dos vídeos de vocês na semana, e tudo que eu estou vendo é porque o Bolsonaro não teve o entendimento do projeto. O que ele falou para esse idoso essa semana, que vocês colocaram nos canais, é a mais típica prova de que ele não entendeu nada. Ele não participou nem do que aconteceu na CFT. Não, ele falou para aposentar. Não tem dinheiro. A CFT falou que tem, cara. Ele não teve vazamento nenhum para dar aquela resposta. Tiago, a Alê Silva falou que era inconstitucional o projeto porque não tinha... Ela se propôs a participar de uma reunião e ninguém foi. Ela esqueceu de avisar ela que teve a reunião e ela não participou dessa reunião. Ela estava em Brasília. Olha a falta de informação. Ela critica o projeto, ela falou que se dispôs a ir ao Ministério da Economia para fazer uma reunião. Teve uma reunião e ela nem ficou sabendo. Olha só. E ela é base do governo. É complicado, cara. É complicado a desinformação desse governo. E por isso a esquerda, nesse ponto, é mais unida do que a direita. Eu vejo lá dentro, é muito rachado. E esse negócio de esquerda e direita é só uma simbologia, tá? Porque isso aí já não acredito mais, não. Tá? Eu já não acredito mais direita e esquerda. Eu tenho um exemplo micro dessa racha, né? Eu tenho um exemplo micro. Vocês foram para Brasília, vocês viram senadores, deputados federais, presidente. Eu vejo vereador. Tem um vereador aqui na cidade de Guarulhos que um é oposição do outro. E aí eu sempre votei nesse vereador, né? Não vou falar nome aqui para não ficar chato, vai cair na boca dos caras, aí os caras me fritam. E eu sempre apoiei o cara e sempre defendi. Falei, não, aquele outro ali não. Um belo dia, o meu vereador me chama para ir numa obra dele com ele. Quem que ele está abraçando na obra? O cara que é a oposição dele. Então, o político, o Bolsonaro, o Lula, eles se abraçam e jantam juntos, enquanto a gente se mata para ficar inimigo de quem gosta de um ou de outro. A gente tem que tomar muito cuidado. Ô Thiago, só pegando um gancho aí do que você está falando, o Felipe já me ouviu falar e eu vou repetir isso. Eu falo sempre que é possível, até para massificar isso na cabeça das pessoas. O problema do brasileiro hoje, que não é de hoje, lógico, primeiro a fala de dizer que política não se discute. E segundo, querer discutir política
como quem discute e defende seu time de futebol. O maior equívoco do brasileiro é esse. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele lota um estádio de futebol, você vê um monte de macho agarrado chorando porque o time ganhou ou perdeu. Mas esse mesmo monte de macho ou mulher, seja lá o que for, que enche um Maracanã da vida com 100 mil pessoas, ele não se mobiliza para lutar nem pelo direito dele, nem pelo direito dos pais, nem dos filhos. Então, há um paradoxo tão grande nisso. Então, você vê um campo de futebol lotado de gente lutando por nada, vendo uma bola correr de um lado para o outro, porque só quem ganha dinheiro é quem está no meio do campo, quem está ali na arquibancada não ganha porcaria nenhuma com isso. Ou então, quando você está num carnaval, saltando ali, gastando 7 mil reais para comprar um abadá, dividir em 12 vezes, para pular 7 dias de carnaval, e depois passar o resto do ano reclamando da vida. Então, há uma incompatibilidade muito grande do que é lutar por direitos. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.